Boa noite, meus queridos irmãos galácticos. A Caçadora de OVNIs está no ar. Hoje eu estou com um convidado aqui super especial, Dr. Flori Antônio Tasca. Bem, hoje ele vai falar sobre... Bem, ele me deu uma descrição e como era um pouquinho longa para colocar aí embaixo, então eu vou falar para vocês, tá? Eu vou ler aqui. O paradigma alien. Revolução nas Ciências Sociais, Tasca Editorial 2023. É um estudo realizado durante 12 anos de pesquisa e de reflexão. Trata-se de uma tese fundamentada na filosofia da ciência, segundo a qual a humanidade vive um momento de transição do paradigma antropocêntrico, ainda vigente na ciência tradicional, rumo ao paradigma alien, a ser definitivamente estabelecido quando houver um contato público, ostensivo e formal da espécie humana com outras inteligências cósmicas. Neste contexto de mutação, surgem as novas vertentes das ciências sociais, destacando-se a exopolítica, a exodireito, disciplinas fundamentais para a educação do futuro. Uma revolução na ciência humana. O paradigma alien será uma live que abordará os principais aspectos desta nova tese filosófica, na qual a ufologia tem papel fundamental. Boa noite, doutor Flori Antônio Tasca. Seja bem-vindo ao meu canal. Boa noite, Vilma, para você, para todos que estão nos assistindo e para aqueles que entrarão em contato com esse material depois. Os votos de saudação do planeta Vulcano, vida longa e próspera. Eu quero agradecer demais a oportunidade de estar aqui contigo neste momento tão especial, para a gente poder trocar uma ideia a respeito desse tema, que na verdade está contido aqui no meu livro, O Paradigma Alien, lançado no ano passado, disponível no Clube de Autores, na Amazon, e que, por sua vez, tem fundamento neste outro livro, A Estrutura das Revoluções Científicas, do Thomas Kuhn. Então, durante a exposição, eu vou explicar um pouco do que trata essa tese e qual a importância dela, Vilma, para o futuro da humanidade. Porque nós que gostamos de ufologia, sabemos que os alienígenas estão aqui entre nós, estão nos visitando já há muito, muito tempo, mas ainda eles não se apresentaram de forma pública, de forma ostensiva, de maneira assim formal mesmo, ou seja, Vilma, quando você puder entrevistar aqui no teu programa um alienígena, aí sim, a conversa vai ser muito diferente. Aí estará estabelecido o paradigma alien, porque numa expressão bastante simples, Vilma, o que significa isso? Significa que a ciência tradicional humana ainda acredita que a humanidade é a única raça inteligente do cosmos. E a ufologia nos mostra que não, que há a presença aqui no planeta Terra de inteligências que não são humanas. Por quê? Porque vêm mediante ou embarcados em veículos, em naves, que nós chamamos de UFOs, OVNIs, UAPs, enfim, OSNIs, o que seja, esses fenômenos aéreos e submarinos anômalos, e há uma causa inteligente guiando esses objetos. Isso, inclusive, foi reconhecido de forma oficial
pela Força Aérea Brasileira por ocasião da Noite dos UFOs no Brasil, em 1986. Quando saiu o relatório final, nesse relatório que a Força Aérea expediu, consta que aqueles 21 objetos captados pelos radares que estavam sobrevoando o espaço aéreo brasileiro eram sólidos e eram guiados por alguma causa inteligente. E dado que a tecnologia apresentada por aqueles veículos era absolutamente incompatível, como é ainda hoje, com a tecnologia humana, só pode que, então, inteligências não humanas guiassem aqueles objetos. De modo que o paradigma Alien é justamente essa transformação que a ciência vai experimentar quando acontecer esse contato público. A gente sabe que o contato já existe, ele existe pela casuística ufológica com particulares, até com comunidades, como foi o caso da Operação Prato no Pará, com governos. Entretanto, repetindo, a Vilma ainda não trouxe nenhum alien para entrevistar aqui. Ou trouxe, Vilma? O que você me diz? Você que é caçadora de OVNIs. Ainda não. Ainda Bem que eu não, gostaria, né? Meu amigo. Então, sabe, né? sobre isso que eu quero tratar assim de forma bastante sintética, porque o tema é muito vasto, ele comporta muitos detalhes, mas eu acredito que, mediante assim uma breve apresentação, o pessoal vai entender o que significa essa ideia, essa tese que vem a desafiar a ciência tradicional, a ciência comum, porque já não podemos aceitar, Vilma, e nós da ufologia nunca aceitamos, enfim, a ideia de que o ser humano é o suprassumo da criação. A humanidade constitui uma raça ainda não tão inteligente, estamos na infância, nos desenvolvemos bastante científica e tecnologicamente no último século, por exemplo, mas ainda carecemos de um desenvolvimento moral, ou por que não dizer até espiritual, que a gente sabe que é muito mais elevado em civilizações alienígenas, pelo menos numa boa parte delas, né? Então, é sobre isso que eu quero tratar hoje. Quero agradecer demais, então, o teu convite. Quero saudar de uma forma especial a cada um que está conosco. Prazer é meu. Então, e vamos lá, né? Você é a dona da bola aí, vamos dizer, você que tá pilotando a nave, né? Então você vai conduzindo, mas assim, eu vou tentar aqui fazer o compartilhamento da minha tela para a gente poder fazer assim esse resumo, né, do assunto, e Sim. Depois, claro que eu vou ficar à disposição para o diálogo, né? Para o diálogo. Certo. O pessoal tiver pergunta, manda. O pessoal já está cumprimentando. Estamos aí com Nariman, muito obrigada pela presença, como sempre, Nariman nos ajudando. Xirá, que está aqui, Marcos Correia, Vinícius Pacheco, o pessoal já está chegando. O meu amigo vai colocar aqui, o Flori, ele vai colocar a vinheta para mim, e eu tinha que ter dado a entrada com a vinheta. Ele vai colocar para mim e depois a gente vai dando continuidade. Abriu aí a apresentação? Aí, Opa, espera aí. Está aparecendo a minha apresentação aí ou não? Não caiu. Você está firme aqui. É que ele está tentando colocar aqui. Agora mas sim. Acho que... Vamos ver. Isso, pronto. Essa é a sua, né?
Você pode falar a respeito, pode falar à vontade. Podemos tocar o barco, então? Tá ótimo. O Marcos está aí. Saudação também para o Marcos Correia. Saudação a todos os que estão nos acompanhando. Então, de uma forma bastante objetiva, eu gostaria de abordar essa tese. Em outros momentos, a gente pode conversar sobre outros aspectos também desses mistérios fascinantes da humanidade, que ainda precisam de descoberta, enfim, conhecimento por parte da raça humana. Pessoal, então, este estudo que eu desenvolvi, deixa eu ver aqui onde é que eu estou. Espera para eu poder passar. Me desculpe que eu estou um pouquinho perdido aqui, mas eu já me acho. Já me encontro. Certo. Vamos ver. Tá. Apareceu aí a introdução, Nossa, né? É que nós não somos muito bons de internet. Eu sou do tempo do mimeógrafo. Mimeógrafo. Quando tinha mimeógrafo, era bom, sabe, de fazer assim, as cópias, né? Verdade, né? Mas bem diferente. Vamos lá. Então, este trabalho que eu apresentei aí a vocês, ele parte de alguns conceitos essenciais, principalmente aqueles necessários ao entendimento, à compreensão de tudo o resto que vem depois no livro, na tese, né? Então, primeiro, nós fazemos uma abordagem da filosofia da ciência, do livro do Thomas Samuel Kuhn, o qual nos ensina que há dois modos de se fazer ciência na humanidade. O primeiro, tradicional, clássico, ele é cumulativo. Então, os cientistas vão descobrindo, no passar do tempo, alguns aspectos diferentes daquela área do conhecimento, então, por exemplo, da medicina, ou da matemática, ou da biologia, enfim, qualquer que seja a ciência humana ou natural, e assim o conhecimento vai crescendo, ele vai se acumulando. Só que, num determinado ponto, podem acontecer fenômenos que desafiam aquele padrão científico, aquele dogma que até então foi estabelecido pela ciência cumulativa. E aí ocorre uma crise nessa ciência e, dependendo das descobertas que forem feitas, ocorre uma revolução naquela ciência. Eu vou dar um exemplo que vai, assim, esclarecer bastante o que significa isso. Então, essa revolução científica é um salto, é algo que supera em muito, que substitui o conhecimento anterior. Então, por exemplo, pessoal, até ali mais ou menos 1609, 10, acreditava-se que a Terra era o centro do universo. Apesar de que hoje ainda alguns acreditam nisso, né? Basta dizer que os terraplanistas têm essa ideia. Mas uma ideia que está superada há mais de 400 anos já, pessoal. Então, é com base no chamado geocentrismo que foi desenvolvido por Cláudio Ptolomeu sobre os estudos antigos já de Aristóteles, e principalmente porque a Igreja Católica acabou adotando essa ideia como uma verdade, entre aspas, científica, afirmava-se que a Terra era imóvel, estava no centro do universo e que todos os astros que nós podíamos ver, então, naquele momento, giravam em torno da Terra. Aí nós sabemos que Nicolau Copérnico
num livro, desafiou essa ideia e passou a postular o heliocentrismo. Então, ele, mediante cálculos matemáticos e observações a olho nu ainda, observações astronômicas, chegou à conclusão que não, que a Terra não poderia ser o centro do universo, que era o Sol. Isso representava um desafio. Isso era algo que colocava em xeque, em crise, o dogma científico de então, segundo o qual a Terra era o centro do universo. Aí, em 1609, Galileu Galilei apontou a sua luneta para a Lua, para o Sol, telescópio rudimentar, né? Para Júpiter. E ele fez descobertas incríveis que desbancavam o geocentrismo, que, de certo modo, entre aspas, justificavam o heliocentrismo de Copérnico. Basta dizer, por exemplo, que Galileu, observando o planeta Júpiter, constatou a existência de 4 luas orbitando Júpiter. Ora, se elas estavam orbitando Júpiter, é porque não estavam orbitando a Terra, pessoal. Então, ficou provado que o geocentrismo estava errado. E ali ocorreu uma revolução na ciência. Então, esse é um exemplo. Só um outro exemplo para poder arrematar. Aí a astronomia se desenvolveu nos séculos seguintes, mas até a década de 1920, ou seja, pessoal, até há 100 anos atrás, acreditava-se, os astrônomos acreditavam que todo o universo estava contido na Via Láctea. A Via Láctea era todo o universo. A crença científica de então era essa, pessoal. Mas Edwin Hubble, ali na década de 1920, mediante o uso do maior telescópio de então, no Monte Wilson, na Califórnia, Estados Unidos, descobriu a existência das outras galáxias. Descobriu Andrômeda e descobriu inúmeras outras galáxias, cada uma com centenas de bilhões de estrelas, de modo que aquela crença científica também foi superada naquele momento. Ou seja, a Terra já não era o centro do universo, a Via Láctea era apenas uma dentre muitas outras galáxias. Hoje, inclusive, a cosmologia estima a existência de trilhões de galáxias apenas no universo observável. Cada uma dessas galáxias com centenas de bilhões de estrelas. Então, pessoal, isso é rompimento de paradigma, isso é quebra de dogma científico, e é exatamente o que está acontecendo nesse momento, Vilma. Por quê? Porque a ufologia está nos provando que a humanidade não pode ser a única raça inteligente de todo o cosmos. Inclusive, basta a gente lembrar da equação Drake. O astrofísico Donald Frank Drake criou uma fórmula matemática baseada naquilo que nós conhecemos da vida nos padrões biológicos e estimou na década de 1960 em aproximadamente 100 mil civilizações apenas na Via Láctea. Esse número foi revisto há alguns poucos anos por professores e estudantes do curso de Física da Universidade de São Paulo e foi elevado a 25 mil civilizações. Não são micróbios, não, pessoal. São seres pensantes que questionam a sua existência, o seu lugar no cosmos, que fazem ciência, que desenvolvem tecnologia. 25 mil, uma estimativa por baixo, apenas na Via Láctea. Isso considerando a vida tal como nós conhecemos no padrão biológico fundamentado em carbono.
sendo que pode existir vida de muitas outras formas. A espiritualidade está aí para nos mostrar isso, né? Então, vejam, o paradigma alien, ele vem desafiar esse conhecimento, por quê? Porque justamente não tem lógica alguma se imaginar que a raça humana seja única, inteligente em todo o cosmos, com trilhões de galáxias, cada uma com centenas de bilhões e às vezes até trilhões de estrelas também, as galáxias gigantescas, né? Então é absolutamente ridículo. Agora, qual a evidência científica disso? É justamente a ufologia, né? Nós sabemos que a ufologia é um tema da mais absoluta seriedade nos dias de hoje. Os governos estão estudando, estão empenhados em investigar o fenômeno anômalo nos Estados Unidos, na Rússia, na comunidade europeia, aqui na América do Sul, com menos recursos, mas com mais entusiasmo. O Brasil, inclusive, é um país cujos ETs adoram, diga-se de passagem. Vamos fazer alguns breves comentários a respeito disso também. Então, pessoal, feitas essas considerações, nós vamos, assim, realizar uma breve referência à história. Então, o primeiro capítulo do meu livro, ele trata de como a humanidade foi alimentando essa ideia da existência de outros mundos habitados ao longo da sua história. Então, nós começamos pelo Frei Giordano Bruno, morto pela Santa Inquisição no ano de 1600 por heresia. Uma das heresias foi estampada em um livro acerca do infinito, do universo e dos mundos, publicado alguns anos antes de sua condenação no Tribunal do Santo Ofício. E nesse livro, o Frei Bruno dizia o seguinte, que a Terra era apenas um dos muitos mundos habitados criados por Deus. Que cada pontinho luminoso que se via à noite nos céus, as estrelas, constituía um sol ao redor do qual havia planetas e muitos desses planetas habitados. Vejam vocês, isso ali em 1583, quando ele publicou pela primeira vez esse trabalho, 3 ou 6, agora não estou bem lembrado, mas enfim, ali mais ou menos naquela época, né? 1580 e tantos. Era uma ideia realmente fascinante, só que era bem mais antiga do que o Frei Bruno, porque a partir do livro A Pluralidade dos Mundos Habitados, de Camille Flammarion, publicado no século XIX, na França, houve o resgate da ancestralidade dessa ideia. Então, o que os antigos gregos pensavam a respeito, os antigos romanos imaginavam a existência de outros mundos habitados, os grandes filósofos da história da humanidade, inclusive Immanuel Kant, defendia abertamente a existência de outras inteligências fora do planeta Terra, habitando outros mundos. Enfim, há toda uma sequência de referências aos pensadores antigos confluindo nessa ideia, nessa concepção de muitas inteligências convivendo em outros mundos, ao mesmo tempo em que a humanidade aqui vai se desenvolvendo. E aí, dando um salto mais à nossa época, ali no ano que eu nasci, 1968, Erich von Däniken publicou o clássico, que aliás foi o livro
que despertou a minha paixão, Vilma, por esses assuntos. Eram os deuses astronautas? Nesse livro, Däniken postula que a humanidade outrora foi visitada por inteligências do espaço, que esses seres ajudaram o ser humano a desenvolver sua ciência e tecnologia. Aí, então, por exemplo, aparecem aqueles grandes monumentos da antiguidade, as pirâmides do Egito, dentre muitos outros, que até hoje não se sabe como foram feitos, há só teorias, e de vez em quando surge uma teoria nova. Uma dessas teorias é justamente que a humanidade recebeu auxílio externo, mas que, a partir da presença dessas inteligências aqui, a humanidade se evoluiu sobremaneira. Então, Erich von Däniken, todo mundo conhece, dispensa maiores comentários até. Um pouco menos conhecido, mas progressivamente agora cada vez mais discutida, ainda que indiretamente, mesmo que as pessoas nem saibam de onde saiu, por exemplo, o termo Anunnaki, é a obra de Zecharia Sitchin, um russo que depois foi radicado em Israel. E ele, diferente de Erich von Däniken, se fundamenta mais na literatura do que em evidências arqueológicas propriamente. Erich von Däniken visitou, correu o mundo, né? E claro, ele também vai citar literatura, só que ele tem mais assim âncora nos antigos monumentos. Ele diz assim que a humanidade não tinha de jeito nenhum condições de conhecimento, de engenharia, de arquitetura, de astronomia, bastando dizer, por exemplo, que não só as pirâmides do Egito, mas muitos outros monumentos antigos estão alinhados com estrelas. De modo que ele diz, Däniken, que a humanidade recebeu auxílio. A obra de Sitchin é um pouco diferente. Ela tem como amparo maior a, entre aspas, história ou mitologia suméria. Além, é claro, de outras referências, mas ela é mais calcada no conhecimento legado por meio de escritos antigos da civilização suméria, principalmente a chamada Biblioteca de Assurbanipal, que foi descoberta no século XIX no Iraque. Então, ali é contada aquilo que para Sitchin é história, com H bem maiúsculo, e para a ciência tradicional é mitologia do povo sumério. Segundo essa mitologia, ou segundo essa história, eu até quero acreditar mais na segunda opção aqui, na história mesmo, né? Mas, enfim, cada um faça o seu juízo com base nas suas crenças e no seu conhecimento também. Mas, segundo, então, aquilo que estava escrito nessas tábuas sumérias, há cerca de 400 mil anos, aportou aqui no planeta Terra uma raça alienígena conhecida como Anunnaki. Anunnaki, na linguagem suméria, aqueles que do céu vieram. E eles estavam aqui com o objetivo de mineração, e os próprios tripulantes das naves eram os operários, os mineradores. Depois de um certo tempo, esses operários se revoltaram contra a dureza das condições de trabalho. E isso levou os Anunnaki a criar, por engenharia genética, uma espécie hominídea com o objetivo de trabalho escravo, propriamente. Então, segundo essas referências, houve aí uma mistura da genética Anunnaki com uma espécie primitiva ali da África, hominídeos primitivos. E com isso, então, acabou sendo criado o Homo sapiens, por engenharia genética,
por intervenção direta dos líderes Anunnaki, de modo que eles é quem teriam criado o gênero humano. E, a partir daí, então, fornecido também conhecimentos, né, para que a humanidade pudesse se desenvolver, para que nós aqui pudéssemos estar hoje trocando essa ideia maravilhosa aí com o pessoal, né? Então, este momento do livro é dedicado justamente ao resgate histórico e também à perspectiva futura, né? Porque eu faço algumas reflexões sobre a era espacial, algumas projeções para o futuro. Porque se hoje, pessoal, nós temos alienígenas que visitam a Terra, amanhã nós seremos os alienígenas em outros planetas. Outras raças poderão nos ver como os forasteiros, os estrangeiros, aqueles que vieram de outro mundo. Então, isso ainda não aconteceu, mas está a caminho de acontecer, sim, com certeza, porque há planos de colonização não só do sistema solar, como num futuro mais distante, é claro, de outros mundos também. Pessoal, então, a partir desse resgate da história, é que nós vamos entrar aí no núcleo de fato, de casuística dessa tese, que é a ufologia. Então, no capítulo 2, o fenômeno UFO, onde eu vou descrever desde o nascimento da era moderna da ufologia em 1947, o caso Roswell. Aí vou focar mais na casuística brasileira, que é riquíssima, talvez até a mais rica do mundo. Eu não teria, assim, esse parâmetro, né, quantitativo, mas qualitativamente, com certeza. Por exemplo, ninguém no mundo teve uma operação militar de investigação ufológica como tivemos no Brasil em 1977, a Operação Prato. É a maior investigação ufológica ostensiva da história da humanidade, porque durou meses, porque foram colhidas centenas de imagens fotográficas, inclusive filmes, que estão hoje perdidos, entre aspas, né? Perdidos. Mas os relatórios da Operação Prato, as fotografias, pelo menos a maior parte delas, está disponível, ou todo esse material está disponível a quem quiser consultar no Arquivo Nacional no Brasil. De modo que, realmente, a presença alienígena no solo brasileiro durante aquele período, e não só o período da investigação, obviamente bastante antes, e como nós sabemos também depois, né, comprova que o paradigma antropocêntrico não pode ser verdadeiro, tal como aconteceu em 86, com a Noite Oficial dos OVNIs no Brasil, tal como aconteceu 10 anos depois com o caso Varginha, pessoal. Porque o caso Varginha é quente. Tem gente que não bota fé. Mas eu que estou acompanhando aí as pesquisas mais recentes desenvolvidas por alguns pequenos grupos, né? Inclusive estou participando de um projeto que é liderado pelo Marco Petit e pelo Fernando Ramalho, que visa o desacobertamento do caso Varginha. Então, eu posso dizer que nesse mato tem coelho, ou melhor dizendo, tem ET. Né? Houve, de fato, uma operação de guerra quando, no início de 96, esta nave caiu ali no sul de Minas Gerais. Houve um acionamento de várias forças militares e o acobertamento completo do caso. Agora,
homeopaticamente a gente vai sabendo, vai descobrindo alguns outros detalhes, testemunhas vão tendo mais, vamos dizer assim, talvez a palavra coragem, não sei, mas assim, interesse ou, enfim, querem dar um real testemunho daquilo que aconteceu, né? E eu acho que vem muita coisa boa pela frente. Há todo um trabalho que visa o desacobertamento por parte das autoridades militares do Exército Brasileiro, porque se nos dois exemplos anteriores, da Operação Prato e da Noite Oficial, os documentos estão disponíveis no Arquivo Nacional, disponibilizados por quem? Pela Força Aérea Brasileira, pelo governo brasileiro. No caso Varginha, não. O Exército até nega, sempre negou a existência do caso em si. E eu tenho até uma teoria a respeito do porquê isso. Tive a oportunidade de publicar já 2 artigos, um na revista UFO e outro na nossa revista Cosmovni, da qual eu sou editor, inclusive, que postula a ideia de que o acobertamento do caso Varginha decorre de um acordo internacional feito entre o Brasil e os Estados Unidos. Foi um acordo celebrado justamente no primeiro semestre, naqueles mesmos dias que estava acontecendo o caso, entre o governo brasileiro e o governo norte-americano. Um acordo de cooperação para assuntos do espaço exterior. Nunca na história do Brasil uma comitiva de tamanho quilate veio dos Estados Unidos. O secretário de Estado norte-americano, o diretor da NASA e vários outros cientistas estiveram no Brasil com a justificativa de assinar esse documento. E, claro, esse documento ele não vai se referir explicitamente à nave alienígena, extraterrestre, coisa que tal. Entretanto, ele vai deixar uma margem para justificar a entrega que nós fizemos dos destroços da nave, dos corpos das entidades biológicas extraterrestres ao governo dos Estados Unidos. Inclusive, há comprovada já a presença de um cargueiro norte-americano em Campinas, para onde foi deslocado todo esse material, lá para a Unicamp, a fim de recolher esse material e levar ao solo dos Estados Unidos. Um cargueiro da Força Aérea Norte-Americana. Pois bem, pessoal, então, este momento é de discussão da ufologia. Depois eu vou passar em revista também o estudo dos UFOs em vários outros países do mundo. Mas tudo para quê? Para mostrar que este dogma científico que ainda prevalece na humanidade, de que a humanidade é o suprassumo, o chamado antropocentrismo, o ser humano no centro, ele está sendo colocado em xeque, ele está sendo questionado, ele está sendo, de alguma maneira, até invalidado pela ufologia. A ufologia mostra que isso não pode ser verdade, pessoal. De modo que, a partir daí, é que se constrói a ideia do rompimento de paradigma, porque ainda hoje essa concepção antropocêntrica é vigorante, mas isso vai acabar. Isso vai acabar no momento do contato público. A gente não sabe quando isso vai acontecer, mas nós temos plena convicção de que irá acontecer. Já foi até profetizado. Basta dizer que Chico Xavier, com sua data limite, com todas as letras nos diz isso, e muito antes dele, em 1958, um jurista brasileiro da mais absoluta respeitabilidade, Haroldo Valadão,
professor de Direito Internacional, de grande cultura e respeitadíssimo no mundo inteiro, igualmente postulou essa mesma ideia. Sobre isso, lá no final, faço um comentáriozinho para ilustrar. Então, feitas essas considerações, então nós já vamos imaginar que a humanidade, em breve, ou talvez nem tanto, vai ter contato com civilizações alienígenas. E quando isso acontecer, o que será do planeta Terra? O que será da humanidade? É a partir desse postulado que surgem as chamadas exociências. Uma coisa é a ufologia, outra é aquilo que vem depois da ufologia. Ou seja, a ufologia, na minha opinião, nunca vai deixar de existir. Mesmo se a gente for verificar seriados de ficção científica, como, por exemplo, Jornada nas Estrelas, Star Trek, que agora nós vamos fazer uma referência sobre isso, há muitos episódios nos quais as naves da Federação Unida de Planetas encontram naves de civilizações desconhecidas. Então, de certo modo, esse mistério ele tende a continuar até pela miríade, pela impossibilidade de a gente quantificar as civilizações em todo o cosmos, porque para além até do nosso universo material aqui, nós temos que pensar nas dimensões paralelas, né, pessoal? Então, hoje, por exemplo, algumas vertentes da ufologia nos mostram que várias dessas aparições, desses avistamentos de nave, ocorrem por meio do chamado adensamento, ou seja, a nave que provém de uma dimensão paralela superior, como que ela se materializa na nossa terceira ou quarta dimensão, dependendo do ponto de vista de cada um, aqui entre nós, quero dizer. Então, quando acontecer esse contato público, vai ser imperativo que a humanidade se volte para as exociências, as ciências naturais e humanas, mas a partir do paradigma alien, ou seja, considerando o sujeito alienígena como um interlocutor, né, em intercâmbio, em relação com o gênero humano. Então, é a exopolítica a primeira dessas ciências novas que irão se impor à humanidade. A exopolítica é uma vertente do pensamento que justamente postula os limites e as possibilidades das relações entre raça humana e civilizações alienígenas. Ela surge ali na década de 1970, principalmente pelo trabalho de Alfred Webre, que no ano 2000 publica um livro específico de exopolítica. Até então ele havia produzido muitos textos, ele havia sido inclusive consultor do governo dos Estados Unidos para esse tipo de assunto, e a partir de 2000, então, entre aspas, oficialmente, surge essa ideia da exopolítica. E no livro que Alfred Webre publica sobre isso, ele nos descreve um futuro para o planeta Terra bem parecido com aquele que está em Jornada nas Estrelas, em Star Trek. É por isso que eu faço, então, neste capítulo 3 do meu livro, Um Plano Federativo, um paralelo entre o pensamento de Alfred Webre, da sua exopolítica, e Jornada nas Estrelas. Então,
Veja, Vilma, é algo de fato fascinante, sabe? Eu que sou muito, nossa, fãzaço de Jornada nas Estrelas, desde quando eu era criancinha, eu enxergo com bastante clareza como isso poderá acontecer. Né? Então, para começar a conversa, lá em Jornada nas Estrelas, nós temos uma federação de planetas, a Federação Unida de Planetas. E quando acontecer na realidade terrestre aqui, diferente da ficção científica, mas é diferente, mas semelhante, né? Com pontos em comum, acredito eu, o contato público com uma raça alienígena, poderemos descobrir que já existe uma federação, como é postulado da ufologia mesmo, de planetas aqui no nosso cantinho da galáxia, vamos dizer. Uma federação estelar. Ou quem sabe até essa federação junto com outras, né, formem a Confederação Galáctica, como também na ufologia mística, principalmente, se postula. Tá ok. Então, isso realmente pode existir e o planeta Terra poderá ou não estar em condições de integrar essa federação. Então, por exemplo, hoje, aqui na Terra, no âmbito do direito internacional, para que um novo país seja reconhecido como tal perante a comunidade internacional, exigem-se 3 requisitos: um território, uma população e um governo. Extrapolando isso em nível planetário, vejam vocês, amigas e amigos, e a professora Mônica Bonini está aqui conosco, nos honrando com sua presença. Ô, professora Mônica, gratidão. Ela que foi a minha incentivadora também a publicar o primeiro artigo sobre exopolítica na revista dela, a Exociência. Então, eu tenho muito respeito, muito carinho, muita admiração pela professora Mônica, a qual, inclusive, diga-se de passagem, é conselheira do nosso grupo ufológico Paraná Patóvini. Pois bem, pessoal, então assim, a Terra estaria em condições de participar de uma federação a partir desses pressupostos? Não sei. Por quê? Nós temos um território, que é o planeta. Nós temos uma população, que é o gênero humano. Agora, nós temos um governo único? Não temos. Então, vamos deixar para outro dia, Vilma, falar disso, né? Mas será preciso uma nova realidade política a fim de que o planeta Terra possa integrar uma federação estelar. E aqui, então, nesse capítulo ainda, são tratadas outras questões, né, como a existência de uma constituição da federação, uma norma legal que discipline a vida em comum de vários mundos, os acordos que são feitos entre os mundos, os tratados, a diplomacia alienígena e muitos outros temas de grande interesse. Mas existe uma outra maneira de enxergarmos também a exopolítica, que é menos, entre aspas, perfeita, menos romântica, menos harmoniosa do que essa que nos trata ou nos expõe o professor Weber. É aquela que é exposta por outro expoente, hoje o maior expoente da exopolítica em nível mundial, o professor Michael Salla, que eu estudei profundamente um livro dele, mas foi suficiente, né, para a gente ter essa ideia de que a realidade da presença alienígena no planeta Terra, ela pode ser mais cruel, mais pesada, mais sombria do que aquela romântica, de Weber, harmônica. Por quê? Porque nós estamos diante de alienígenas que têm sua própria agenda, os seus próprios objetivos,
que muitas vezes não levam em consideração, não respeitam os direitos humanos. Então, o professor Michael Salla inicia esse trabalho expondo que na década de 1950, 3 naves alienígenas pousaram na base aérea Edwards, nos Estados Unidos, exigiram a presença do presidente norte-americano para com ele estabelecer um diálogo e um acordo, um tratado interplanetário, mas assim, como se os Estados Unidos pudessem, nesse caso, né, representar toda a raça humana. Então, segundo esse acordo, em troca de engenharia reversa, de tecnologia alienígena, nós, a humanidade, ou o governo dos Estados Unidos, para ser mais específico, né, autorizaria abduções de humanos e de outros seres vivos, experiências genéticas, controle mental, hibridização humano-alienígena, tudo conforme a agenda desses seres. Isso, então, é denunciado com veemência pelo professor Michael Salla por várias razões. Uma delas, por exemplo, é que esse tipo de acordo, segundo a Constituição norte-americana, tal qual acontece aqui no Brasil também, pessoal, ele precisaria ser ratificado, confirmado pelas casas legislativas, normalmente o Senado. Então, o tratado que foi feito não passou pelo Senado, é secreto, ensejou, inclusive, a criação de um governo paralelo, de um governo secreto, que conta com um orçamento de trilhões de dólares anuais, sobre o qual nem os congressistas norte-americanos têm acesso. Alguns senadores já foram para a justiça, lá para a Suprema Corte dos Estados Unidos, tentar descobrir para onde ia todo esse dinheiro. Não foi permitido. Então, o que o professor Michael Salla diz? Esse dinheiro vai para financiar a pesquisa humano-alienígena. Ele é destinado a bases científicas que existem ao redor do mundo, no subterrâneo, abaixo da superfície do mar, submarinas, então, que contam com a presença de cientistas humanos e alienígenas, e que desenvolvem todos esses experimentos, esses estudos, essas pesquisas que foram tratadas lá nesse acordo interplanetário e que não estão nem aí para os direitos humanos. E aí, quem gosta de ficção científica, eu, por exemplo, conforme ia lendo o livro do professor Michael Salla, As Políticas do Governo dos Estados Unidos sobre a Vida Extraterrestre, eu não tive dúvida de imaginar que ou esse livro foi baseado em Arquivo X, aquela série de ficção científica, ou vice-versa. Arquivo X foi baseado naquilo que contém nesse livro. Por quê? Porque é exatamente a mesma linha de ideia. Quem curte a série de ficção, então, de Arquivo X, vai saber que os alienígenas estão aqui conforme uma agenda própria, que eles fazem sequestro, que eles fazem experiência, e que a presença deles não é propriamente um benefício para a humanidade, que pode ensejar a prática daquilo que para nós é considerado crime. Então, por exemplo, toda abdução é um sequestro com cárcere privado. Aí, por exemplo, a violação dos direitos reprodutivos das pessoas. Então, aquelas mulheres que são inseminadas artificialmente, depois têm os seus bebês extraídos, retirados. Isso que a casuística ufológica nos mostra com bastante frequência e riqueza de detalhes até. Então, intervenção e medo é o nome que eu dei para esse momento do estudo. Depois, pessoal, por último, como último bloco de estudos, antes da conclusão,
eu acabei destacando aquilo que se denomina hoje o exodireito. Eu até não havia, num plano inicial, deixado um capítulo específico, mas depois eu decidi que era muito importante para deixar misturado com os outros temas, né? Então, destaquei. A partir do artigo do professor Haroldo Valadão, de 1958, Direito Interplanetário e Direito Intergentes Planetárias. Então, houve ali a postulação de que o futuro da humanidade iria exigir a criação de um novo padrão jurídico, de um novo formato a partir da presença do elemento ou da pessoa alienígena no planeta Terra. Então, eu faço uma referência à antiguidade dessa ideia, com base no professor Haroldo Valadão, e exemplifico que o chamado direito interplanetário, que na época ele postulou, é o que nós já temos hoje no âmbito internacional, chamado direito espacial. Já existe o direito espacial, existem vários tratados de direito espacial que disciplinam a presença do ser humano no espaço. Então, por exemplo, o Tratado do Espaço Exterior, o Tratado da Lua e muitos outros, sempre naquela ideia, que é, inclusive, a ideia lá original do professor Valadão, de 58, de que a exploração espacial deve acontecer em benefício de toda a humanidade, e não apenas de nações individuais, e muito menos de empresas privadas. Pessoal, então, a partir daí, nós postulamos aquilo que denominamos exodireito, ou direito intergentes planetários. Quando a humanidade fizer esse contato público, como serão as relações entre humanos e alienígenas? Então, eu faço desde uma explicação do direito positivo em contraste com o direito da natureza, o direito natural, até mesmo passando daí pela consideração do sujeito alienígena como uma pessoa. Aí, no âmbito mais público, né, aquilo que eu comentei antes, como é que o planeta Terra vai poder participar de uma federação estelar? E, finalmente, até mesmo as questões privadas, né? Como que o ser humano vai se relacionar no âmbito familiar com entidades alienígenas? Então, por exemplo, será possível casamento entre humanos e alienígenas? A gente sabe que a hibridização acontece. A ufologia está aí para nos mostrar isso, né? Então, essa prole, ou esses filhos decorrentes da união humano-alienígena, que tipo de status eles vão ter, que tipo de proteção eles vão receber da ordem jurídica? Eu gosto de pensar, por exemplo, que eu tenho 2 primas em outro planeta, porque em 1983 o meu primo mais distante, Antônio Nelson Tasca, foi abduzido e acabou tendo uma experiência de hibridização natural com uma mulher do planeta Agali. E ela disse que dessa união nasceriam Mada e Madana, deu até os nomes, né? Podem ser 2 fêmeas, mas eu gosto de pensar até que é um casalzinho, né? Que Mada pode ser um menino, Madana pode ser uma menina. Então, que tipo de vínculo se estabelece no âmbito familiar entre esses seres? Como é que nós vamos fazer comércio com os alienígenas? Como que nós seremos perante eles responsabilizados, ou vice-versa, em caso de danos, em caso de violação de direitos? Como vai ficar, então, tudo isso? São os campos de especulação do chamado exodireito. E, por fim, pessoal, mas como diz no popular, não menos importante, nós fazemos uma síntese dessas ideias, então, e nós destacamos principalmente 2 pontos na conclusão do trabalho que merecem atenção especial
de todos aqueles que pensam a respeito disso. A educação. Vilma, é o que você está fazendo no teu canal. É o que tantos outros pesquisadores têm feito. A professora Mônica tem feito de uma maneira exemplar esse trabalho, e tantos outros entusiastas da temática ufológica e das exociências no Brasil e no mundo têm se dedicado a preparar a humanidade para esse momento de quebra, de rompimento, de revolução científica. É um trabalho de educação. A educação é essencial para preparar as pessoas ao novo paradigma. A nossa voz ainda chega a poucas pessoas, viu, Vilma? Qualquer bobalhão que fica fazendo palhaçada no TikTok, por exemplo, ou no Instagram, ou enfim, no YouTube, recebe milhões de visualizações, as pessoas ficam ali babando em cima de bobagens, enquanto que nós estamos tratando de um assunto seríssimo, ainda conseguimos chegar a poucas pessoas. Mas não importa isso. O que importa é que nós estamos realizando esse trabalho educativo em prol do novo paradigma, em prol do futuro da humanidade, da nossa descendência, enfim. E o segundo ponto destacado, que esse é um BO, hein? É a comunicação, o desafio da comunicação interespécies. Então, ali, neste momento, nós distinguimos duas maneiras de haver comunicação entre espécies, partindo sempre da casuística ufológica, né? A primeira, e parece ser o signo distintivo de civilizações mais evoluídas, é a telepatia. A telepatia que dispensa palavras, porque a transmissão é feita pelo próprio pensamento, de modo que a telepatia é o modo por excelência, ou a maneira por excelência de comunicação interespécie. Agora, as línguas faladas, as línguas semióticas, ainda têm um destaque, uma importância no âmbito da comunicação interespécies, porque muitas das vezes que a humanidade foi visitada por civilizações alienígenas, por seres de outros mundos, a comunicação se estabeleceu por palavras. Então, mesmo esses aliens que desceram ou teriam descido lá na base aérea na década de 50 e chamado o presidente dos Estados Unidos, eles falavam inglês. Eles tinham aprendido e dominavam a língua inglesa. É claro, há, no próprio contexto da ficção científica, ali em Star Trek, por exemplo, né, o tradutor universal, que seria um aparelho que possibilita a comunicação por meio da captação de ondas mentais, que traduz determinados padrões de ideias comuns às espécies inteligentes. Enfim, é um desafio que deve ser igualmente objeto de pensamento. Na ficção científica, nós temos aí, vamos dizer assim, outros exemplos, né? A Chegada, então, aquele filme A Chegada, trata exatamente disso, né? Da comunicação interespécies, e muitos outros que nos levam a pensar sobre a necessidade que nós temos de equacionar isso. E lá no finalzinho, a gente faz uma reflexão sobre o futuro, né? Então, a partir de tudo isso que nós vimos, de que modo, né, a humanidade deve encarar esse momento que ainda não aconteceu, mas que vai acontecer. Quando o contato público estiver aí, quando ninguém mais puder negar, tudo vai mudar na humanidade. Todas as suas crenças estarão sendo questionadas, não apenas a crença científica, mas os dogmas religiosos, filosóficos, enfim, artísticos, tudo vai ter que passar por esse filtro do sujeito alienígena, do paradigma alien. Então, essa, Vilma, pessoal, é a essência, né? É a ideia básica, e sobre isso, então, eu fico
à total disposição de vocês aí para a gente trocar uma ideia, passada já 1 hora do nosso programa. Encerrando, é claro, sempre com a clássica saudação do povo de Vulcano, vida longa e próspera. Agradeço demais a oportunidade. Namastê também. Vilma,